Com a população idosa brasileira crescendo em ritmo acelerado, chegando a 23,5 milhões no ano de 2015, fica o questionamento se cada estado brasileiro está preparado para encarar esta nova realidade populacional. No programa de hoje, vamos discutir as principais políticas públicas do estado de Minas Gerais e quais os ganhos após a sanção da lei do Estatuto do Idoso. A nossa convidada de hoje é a jornalista, advogada e professora universitária Elisângela Menezes. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Elisângela, já faz 12 anos que até então o presidente Lula sancionou a lei número 10.741, mais conhecida, é claro, como a lei do Estatuto do Idoso. Quais os principais direitos que foram garantidos a partir da sanção dessa lei para a população acima dos 60 anos? Primeiro, a gente precisa entender que um estatuto é uma reunião de leis, de direitos dentro de um mesmo dispositivo legal. Então, o Estatuto do Idoso é um apelido que é dado para essa lei ordinária que foi feita pelo Congresso Nacional, foi sancionada pelo presidente e que reúne num mesmo instrumento vários direitos que os idosos já tinham, mas que estavam ali dispersos em outras leis. Então, por exemplo, nós podemos destacar o acesso privilegiado do idoso a informações públicas e aos órgãos públicos, né? Podemos destacar também as vagas que são reservadas para eles nas ruas, nos estacionamentos. Também o transporte coletivo, eles têm ali assentos diferenciados e não pagos, gratuitos no transporte coletivo. O transporte interestadual, eles têm direito a 50% de desconto, né? Tem também 50% de desconto na entrada em estádios de futebol, em shows, eventos, que é o acesso do idoso aí à cultura. Então, o objetivo do Estatuto do Idoso é reunir num único instrumento todos os direitos e garantias da população idosa. E ainda mais nesse momento em que está se invertendo, então, aí a questão da expectativa de vida, né? Então, a gente está tendo uma expectativa de vida cada vez maior, a população idosa está aumentando, é preciso que se garanta direitos às pessoas nessa faixa etária para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida, uma sociedade mais justa e mais humana. E como o idoso, ou até mesmo a sua própria família, podem ficar informados sobre essas leis que estão previstas? É assim, cada vez mais a gente está percebendo que as pessoas estão preocupadas em conhecer os seus direitos. Isso por si só já é um avanço. Então, antigamente, as pessoas não procuravam conhecer as leis e aí, com isso, a sociedade ficava à mercê da administração pública. Hoje não, hoje a gente tem sites, tem blogs, né? As informações estão disponíveis na internet, estão disponíveis para as pessoas nos próprios órgãos públicos, né? E aí, com isso, as famílias elas têm que procurar conhecer o Estatuto do Idoso, pesquisando na internet, tendo acesso à lei que está lá disponível no site do planalto.gov.br, as pessoas conseguem baixar lá a lei, conhecer o Estatuto, até para que possam defender os seus familiares, para que possam ajudá-los nesse processo de garantia do exercício desses direitos, né? É muito importante a participação da família. A família é ali quem está próximo a esse idoso e pode socorrê-lo no momento de emergência. Então, conhecer a lei é o primeiro passo para a família poder ajudar esse idoso. E aí, sendo necessário, existem órgãos públicos que podem ajudar aí no cumprimento da lei. Certo. Ainda falando sobre o Estatuto do Idoso, o artigo 3º, ele diz que é obrigação tanto da família, da comunidade e até mesmo do poder público assegurar ao idoso inúmeros direitos, como direitos à alimentação, saúde, ao lazer. Mas até onde vai essa participação da família, esse dever da família? Onde entra o poder público nessa história? Principalmente naqueles casos em que a família não tem condições financeiras para arcar. Bom, então a gente tem alguns órgãos públicos que trabalham hoje com essa defesa do idoso. A gente tem o Ministério Público, né, que é um grande defensor da sociedade, que tem uma promotoria de defesa do idoso. E nessa promotoria podem ser feitas denúncias de maus tratos, né, contra os idosos, de abandono desses idosos. Isso é muito importante, né? Então, que o poder público possa agir. Existe também uma delegacia, né, de polícia civil, uma delegacia voltada para a defesa do idoso. Então, tanto a família quanto pessoas que presenciem algum tipo de infração aos direitos do idoso podem denunciar, podem entrar com uma representação nessa delegacia para que seja iniciado um inquérito civil, né? E além disso, em Belo Horizonte existe um serviço público chamado Disque Idoso, que é uma parceria da Prefeitura de Belo Horizonte com o Ministério da Justiça, que visa promover uma agenda de atividades para esses idosos. Além desse serviço do Disque Idoso esclarecer as dúvidas dos idosos, às vezes com relação à aposentadoria ou quanto a algum benefício que eles
eles têm o direito, e nesse serviço estão condensados ali todas as atividades culturais, né, as atividades lúdicas que são oferecidas pela Prefeitura de Belo Horizonte hoje aos idosos. Então tem oficinas, tem recreação, né, tem tricô, tem várias atividades que esses idosos podem fazer. Por exemplo, uma coisa que é super importante para eles, a iniciação à informática, né? Então, cursos de informática básico, várias coisas que esse idoso pode fazer para que ele tenha um desenvolvimento saudável neste momento da vida dele, né? E daí, se você perguntou da participação da família, a família é super importante, porque ela é que encaminha o idoso para todo esse trabalho desenvolvido junto ao poder público, né? Em geral, é quem tem mais informação, mais acesso aos meios de informação, de comunicação e que pode mostrar para esse idoso os caminhos para ele se reinserir na sociedade, né? Para ele poder participar da comunidade, ter uma vida ativa e para que ele seja protegido de abandono, de maus tratos, né? De um tratamento discriminatório, né? Que isso às vezes acontece também. Então, de repente, o idoso está lá e ele é tratado como ninguém, ele é tratado como uma pessoa aquém ou abaixo na sociedade e não é. É um cidadão como todos os outros e precisa ter uma especial atenção com essa terceira idade. Apenas puxando um gancho, ainda falando da participação do poder público, eu me lembro de uma notícia no site da Ouvidoria do Estado de Minas, publicada em janeiro do ano passado, e nele destacava as principais políticas públicas do Estado. Nessa notícia específica, falava-se da criação do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso, que visa a captação de recursos para financiamento das próprias políticas públicas. Mas, exatamente, o que são essas políticas públicas? Quem são os responsáveis por formulá-las? Bom, então a gente tem uma corresponsabilidade da União, do Estado e do município nessas políticas públicas de proteção ao idoso, né? A União, ela faz isso ao editar o próprio Estatuto do Idoso e que garante, isso é uma coisa interessante que o idoso saiba, né? Que garante ao idoso sem condições financeiras, aquele que não consegue prover a própria subsistência e que a família também não tem condições de prover porque tem uma renda inferior aí a 2 salários mínimos, o Estatuto garante a esse idoso um salário mínimo, tá? O valor de uma bolsa, que é um salário mínimo, e que tem que ser requerida pela família. Então, isso é um auxílio financeiro que, às vezes, vem também possibilitar um mínimo de dignidade para esse idoso, né? Na esfera do município, existe o que a gente falou agora, pelo menos aqui em Belo Horizonte, que é o Disque Idoso, né? Que é uma iniciativa da Prefeitura de Belo Horizonte aí de tentar promover atividades para os idosos. E aí faltava, então, uma iniciativa na esfera do Estado de Minas Gerais. E essa notícia que você vem trazer para a gente sobre a criação desse fundo, né, é aí uma tentativa do poder público estadual de garantir, pelo menos, recursos para aplicação a essa população idosa. Resta saber como que esses recursos estão sendo angariados, se realmente esse fundo está funcionando e qual é a destinação que está sendo dada a ele. Então, é importante que a população participe, que acompanhe, né? Tem, por exemplo, a questão do orçamento participativo, que já existe no município, que é a possibilidade da população pela internet votar no que é prioridade para a sua comunidade, né, para o seu bairro, e, quem sabe, construir centros de convivência desses idosos, né, ou promover atividades culturais nas regionais que sejam voltadas para isso. Isso pode ser prioridade, mas tudo isso só funciona quando a população se envolve, cobra, faz a sua parte, porque aquele modelo do poder público que dita regras prontas e que o cidadão apenas cumpre, esse modelo está superado, né? Hoje, o poder público precisa da participação popular para que se construa uma política pública social de qualidade que envolva todos os interessados, né? Então, daí a importância dessa interação. Entendi. Felizmente, a nossa conversa está muito boa, mas o tempo chegou ao fim. Muito obrigado, Elisângela, pela presença. De nada. E aguardamos vocês no próximo programa, na próxima semana. Até mais.